Bem-vindos! Hoje é quinta-feira, 26 de junho de 2025. E essa aqui é a nossa primeira edição do dia. Bom dia! Bom dia! Hoje a gente recebeu uns materiais bem interessantes, sabe? Sobre um momento que, olha, parece ser histórico mesmo na política africana. Ah, você tá falando da Namíbia, né? Da Netumbo Nandi Ndaitwah? Exatamente. A primeira presidente mulher da Namíbia. É sobre isso que a gente vai mergulhar nesta edição. Um tema importantíssimo. Muito. Queremos entender melhor o que esses documentos que a gente leu apontam sobre o peso dessa eleição, o simbolismo todo dessa nova liderança feminina. Parece que é algo que vai, assim, bem além da simples representatividade, né? Pode ser uma virada mesmo, ainda mais pensando que faz 35 anos que o país se tornou independente. Com certeza. Um marco temporal significativo. Então vamos lá. O que a gente viu aqui é que a Netumbo Nandi Ndaitwah assumiu em março de 2025, certo? Isso, em março. E os papéis indicam um foco de governo bem definido. Justiça social, equidade de gênero, que mais? Soberania econômica. É, e colocam muita ênfase, pelo que eu vi, na juventude, né? Tem a questão da reforma agrária e também da educação gratuita, que eles querem levar até a universidade a partir de 2026. Uma agenda ambiciosa. Bastante. E o interessante que os materiais que a gente analisou ressaltam é colocar isso no contexto do continente africano, né? Que tem historicamente estruturas patriarcais muito fortes. Pois é. A chegada dela, assim, nesse cargo máximo na Namíbia, coloca ela ao lado de outras mulheres pioneiras que a gente já viu, tipo a Ellen Johnson Sirleaf na Libéria. Sim, lembro dela. A Joyce Banda no Malawi, a Samia Suluhu Hassan agora na Tanzânia. Então, reforça uma tendência, ainda que, né, gradual, de mais mulheres em posições de decisão. E a história pessoal dela, que está detalhada aqui nos nossos apontamentos, dá uma força extra para esse momento, não dá? Sem dúvida. Ela não surgiu do nada, né? Foi forjada na luta pela libertação, militando na SWAPO desde muito nova. Desde adolescente, praticamente. Isso traz uma legitimidade, uma experiência... É verdade. E é interessante que ela mesma aparece e reconhece que só o símbolo por si só não muda tudo, né? Que precisa de mais. Exatamente. E tem um ponto que, olha, os materiais que a gente viu destacam como algo realmente sem precedente. Não só para a Namíbia, mas acho que para o continente todo. Que seria? Pela primeira vez, as 4 principais lideranças do país são mulheres. A presidente, a vice-presidente, a presidente do parlamento e a primeira-ministra. Todas mulheres. Nossa. 4 mulheres nos cargos de topo. Isso é impactante. Muito. É visto não só como um avanço simbólico, claro, mas como uma possível quebra de estrutura mesmo. Um passo institucional, sabe? Gigante para a equidade de gênero. E talvez, quem sabe, até para repensar as próprias formas africanas de ver a participação política, o que chamam de epistemologias africanas nesse campo. Essa configuração de poder, né, totalmente feminina no comando, é algo que salta aos olhos nos relatos. Mas os materiais também mostram uma tensão aí, né? Como é que essa vitória histórica se encaixa no momento atual da SWAPO? Esse é um ponto-chave, porque a SWAPO, apesar de ser o partido histórico da libertação, está enfrentando um desgaste considerável. É um fenômeno que a gente vê em outros lugares também, com partidos de libertação que viraram governo. A gente vê ecos disso no ANC, na África do Sul, ou na Frelimo em Moçambique, por exemplo. Sim. Aquela desconexão com os mais jovens, talvez. Exatamente, uma desconexão crescente, principalmente com as gerações que não viveram a luta pela independência e que cobram resultados mais imediatos, mais concretos. E essa cobrança parece bem direta pelo que está aqui. A própria presidente Nandi Ndaitwah interpreta os resultados da eleição como um alerta, né? Um sinal de alerta claro da população. Uma exigência mesmo por mudanças, principalmente no combate ao desemprego entre os jovens. Os dados que a gente tem aqui são assustadores, quase 45% de desemprego juvenil. É altíssimo, quase metade dos jovens. Isso coloca uma pressão assim enorme no governo dela desde o primeiro dia. Imagino. Sem dúvida. Essa taxa de desemprego jovem é quase um barril de pólvora, social e economicamente falando.
O sucesso dela vai depender muito da capacidade de apresentar e, claro, implementar soluções eficazes para isso. Transformar o símbolo em ação, né? Exato. Transformar esse simbolismo todo da eleição e da liderança feminina em melhorias reais na vida das pessoas, especialmente dessa juventude mais impaciente. Os materiais sugerem que esse talvez seja o maior teste para a SWAPO sobre essa nova liderança. Então, o que a gente tira desses materiais é um quadro complexo. Por um lado, um marco histórico, né? Inegável para a Namíbia, para a representação feminina na África, com essa coisa inédita das 4 mulheres no topo, mas ao mesmo tempo um cenário cheio de desafios, um partido tradicional meio desgastado e essa urgência de responder às demandas sociais, principalmente essa questão do desemprego jovem batendo na porta. A grande questão que fica, né? Pois é. Fica essa reflexão. Baseada no que a gente leu, será que essa concentração inédita de poder feminino vai conseguir catalisar as mudanças que a população, especialmente os jovens, parece pedir com tanta urgência? É algo para a gente continuar de olho. Com certeza. Bom, vamos fazer um breve intervalo. 1 minutinho e a gente já volta. Bem-vindos de volta. Bom, a gente está aqui nesta última parte da nossa edição para dar uma olhada mais de perto nas propostas do novo governo da Namíbia, né? Com a primeira presidenta, a Netumbo Nandi-Ndaitwah. Isso. Vamos focar em como essas ideias podem, mudar a realidade lá. Tem reestruturação econômica, reforma agrária... Ensino superior gratuito, HIV/AIDS, clima, é bastante coisa. Muita coisa mesmo. Vamos ver o que os materiais que a gente analisou dizem sobre isso. Exato. Depois da seleção, que foi super simbólica, né? Todo mundo está de olho em como essa agenda vai ser implementada. As fontes falam muito numa ruptura, sabe? Com o passado colonial, neoliberal, buscando mais justiça social, soberania. Interessante. Começando pela economia, então. Um ponto que aparece bastante é essa mudança na forma de lidar com as riquezas minerais. Diamante, urânio e agora o petróleo e gás que descobriram, né? Isso. A ideia parece separar de só vender a matéria-prima bruta para fora. Exatamente. A palavra que usam muito é agregação de valor. O objetivo é claro, né? Tentar romper com essa lógica de exportar recurso sem que isso melhore a vida do pessoal local de forma direta. E tem aquela decisão de colocar a indústria de petróleo direito sobre a presidência. Essa é controversa, mas as fontes apresentam como algo estratégico, sabe? Para poder monitorar de perto um setor que é novo, evitar que caia na mão de interesse externo. Tá bem alinhado com o lema de campanha dela, né? Soberania, juventude, sustentabilidade. Faz sentido. E o governo também falou em enxugar o Estado. Vão reduzir os ministérios de 22 para 14. A ideia é ser mais eficiente, mas fica aquela pulga atrás da orelha, né? Como é que ficam as políticas sociais nisso tudo? Pois é uma tensão. Mas, por outro lado, né, nomearam a Érica Chafujaida para as finanças. Ela é uma economista bem respeitada. Sim. E algumas análises interpretam isso como um sinal de que vão tentar equilibrar essa busca por eficiência com a necessidade de equidade social. É um malabarismo, né? Total. Falando em coisa delicada, tem a questão da terra. Os números são, chocantes. Menos de 2% da população, a maioria branca, com 70% das terras agrícolas. É absurdo. E aquele modelo antigo de redistribuição, vendedor disposto, comprador disposto, parece que não deu muito certo, né? Não funcionou como se esperava. E agora, o que as fontes indicam é que eles estão preparando uma lei para permitir desapropriação. Dentro da Constituição, claro. Entendi. Com compensação, provavelmente. Geralmente sim, mas permite uma ação mais firme do Estado. E a ideia não é só dar acesso à terra, mas garantir que ela seja produtiva, sabe? É uma tentativa de mexer nessa herança colonial que ainda está muito presente. Outra promessa que chama muita atenção: ensino superior gratuito a partir de 2026. Essa é grande. O objetivo parece claro: mais acesso para jovem de baixa renda, tentar diminuir desemprego, dar mais mobilidade social. Foi super popular, né? Como era de se esperar. Mas claro, tem os alertas sobre a questão fiscal. Como pagar essa conta? Sempre a questão, né? Sempre. Mas ainda assim é vista como uma aposta estrutural forte, sabe? Para democratizar o conhecimento, para tentar reverter essas desigualdades históricas que são muito profundas. E a saúde? Também está na lista de prioridades. A Namíbia tem uma das taxas de HIV/AIDS mais altas do mundo, né?
afeta uns 13% dos adultos. É altíssima. E lendo as fontes, fica claro que muito do sucesso que eles tiveram até agora no combate dependeu de ajuda internacional, tipo da USAID dos Estados Unidos. Sim, essa parceria foi crucial. E a nova presidente fez questão de dizer que esses programas vão continuar. É uma forma de reafirmar o papel do Estado ali, garantindo o direito à saúde, mesmo com as incertezas globais, mudanças nessas parcerias. Entendi. E para fechar os grandes temas, o clima. A presidenta também falou bastante do impacto das mudanças climáticas, principalmente na agricultura, que é vital lá. Vital? E eles sofrem muito com isso desde a independência, sabe? Ciclos de seca muito forte, depois enchentes, cada vez mais extremo. E isso afeta direto a comida na mesa, o emprego no campo. Exatamente. E o interessante é como essa pauta ambiental está sendo ligada à ideia de justiça climática. Quer dizer, não é só mudar, tem que ser uma transição justa para uma agricultura mais resiliente, energia limpa, mas que inclua as comunidades mais vulneráveis, né? Que não deixe ninguém para trás. Então a gente vê um pacote de propostas bem amplo, bem ambicioso, mexe em pontos muito sensíveis da economia, da sociedade, da história da Namíbia, e ainda tem aquela questão da reparação pelo genocídio herero em Namã, né? Que ainda está rolando com a Alemanha. Sim, isso mostra que a busca por justiça vai além das políticas internas atuais. É bem complexo. Sem dúvida. E acho que isso leva a gente para uma reflexão final, né? A liderança da Nandine Ndaitwah, a primeira mulher presidenta, tem um peso simbólico enorme para a Namíbia, para o continente, para as mulheres jovens. É inegável. Com certeza. Mas a representatividade por si só não resolve os problemas estruturais, né? A grande pergunta que fica no ar e que as fontes meio que deixam no aberto é: essa visão toda de mudança, tão ambiciosa, vai conseguir virar política pública eficaz? Vão conseguir superar as resistências internas, externas e realmente construir um caminho novo para o país? Essa é a questão. É questão que o tempo vai responder, né? Bom, pessoal, os links para as fontes que a gente usou para montar esta edição e também para outros artigos estão lá na descrição para quem quiser se aprofundar. Isso aí. Foi ótimo conversar sobre isso hoje. Lembrem que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17. E aos sábados, ao meio-dia. Um abraço carinhoso para todo mundo e até a próxima.